hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem a samantilha. É uma rosquinha açucarada por cima, top demais. É uma febre de venda nas padarias aqui de BH. E eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, nunca mais você irá comprar na padaria. Eu não vou falar mais nada, eu vou querer que você faça e depois você deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou. Combinado? Mas antes de eu ir pra Receitola, nossa parceria pra ajudar o Willzinho aqui, só ajudar eu. Senta o dedo nesse like pra poder fortalecer o canal, fortalecer esse vídeo. E se for novo aqui, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Bom, meus amigos, para começar, pra gente poder fazer essa receita de samantilha, porque fez bastante sucesso aquela receita de bombinha, né? E vocês me pediram uma receita parecida, porém doce, que vocês tinham visto em algum lugar, etc e tal. Então é essa aqui, tá? Samantilha, eu vou te ensinar agora, bem mineirinha. Para começar, ó, eu vou colocar meu leite, tá? Na minha famosa panela de alumínio batido. O fogo já tá ligado, tá? Vou adicionar aqui também, ó, manteiga. Vou adicionar aqui também, ao contrário da bombinha, né? Ela tem que ser doce, essa mantilha é doce. Então vamos adicionar açúcar e um pouquinho de sal para poder quebrar, né? Para poder realçar o sabor. Vou deixar isso aqui agora levantar a fervura. Nossa margarina vai derreter, nosso sal e o açúcar também vai incorporar nessa bagunça aqui, ó. E vou esperar isso tudo aqui começar a levantar a fervura. Simbora. Olha aqui, vocês podem ver, ó, levantou fervura, né? A próxima etapa é o seguinte, nós vamos transformar isso aqui, ó, como se fosse em um angu, como se fosse aquele processo mesmo da coxinha, só que a massa é completamente diferente, viu, meus amigos? E para isso nós vamos adicionar aqui, ó, farinha de trigo, que vamos ter que cozinhar aqui nessa bagunça aqui, ó. Eu joguei de uma vez só, tá? Tem que ser de uma vez, não pode colocar aos poucos a farinha não. E vamos cozinhar essa farinha aqui, ó, por um tempinho, para ela poder perder aquele gosto de farinha de trigo, né? Então para isso nós vamos incorporar aqui, fazer aquela textura de angu bem firme, se fosse uma massa de coxinha mesmo, né? Vou cozinhar aqui durante alguns minutinhos, tá bom? Vamos lá. E olha aqui, amigos, chegou no ponto, ó, fiquei mexendo aqui por mais ou menos 2, 3 minutinhos, se eu não me engano. Ó, pra saber qual é o ponto, geralmente aqui vai começar a dourar. Lembrando, eu fiz esse processo todo aqui, ó, pra poder cozinhar essa massa aqui em fogo médio, tá? Usa de fogo médio pra baixo. Se você fazer tudo em fogo alto, você vai queimar essa massa, tá? Outro jeito também de saber que eu gosto muito é pegar um pedacinho de massa, ó, tá vendo? E provar. Provou, tá com gosto de cozido, ou seja, não tá com aquele gosto de farinha de trigo crua, tá no ponto, tá bom? Então, ó, vou desligar isso aqui e vamos embora ali pra minha próxima etapa, que eu quero falar uma coisa pra vocês bem importante. Simbora! Essa receita aqui, ela pode ser feita de duas formas. Primeiro, pode ser feito tanto com a colher de pau, tá? Ou na batedeira. Como que é feito na colher de pau, Will? Me explica, porque da batedeira eu não tenho batedeira. Eu consigo fazer na colher de pau, então me explica. É bem simples, ó. Nós vamos pegar essa massa, você pode usar ela tanto quente, tá? Ou então você pode esperar ela amornar um pouquinho. Não pode deixar ela esfriar por completo, tá bom? E aí, nós vamos adicionar aqui ovos. É os ovos que dão o ponto nessa massa, por isso que ela é diferenciada, meus amigos. Totalmente diferente de massa de coxinha, que você precisa sovar, guardar um tempinho, né, pra esfriar, etc e tal. Então, aqui você já pode partir direto, ó, pra colocar os ovos com ela quente mesmo ou morna, tá bom? Pode ficar tranquilo, que eu sei que você já deve estar pensando: ah, esse trem aí vai dar errado, esse negócio vai cozinhar o ovo, vai ficar uma daneira, vai desandar a receita toda, esse Will aí não sabe de nada. Não vai não, meus amigos, pode ficar tranquilo que seu ovo aqui ele não vai cozinhar, tá? Única coisa que eu peço a vocês é que vai colocando aos poucos e vai mexendo rapidamente, tá? Pra poder agregar na massa e poder transformar ela naquele pontozinho que a seguir eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Isso caso se você for fazer na mão. Se caso você for fazer aqui, ó, na batedeira, assim como eu recomendo que você use esse acessório. Aqui eu tô usando a batedeira planetária. Geralmente as batedeiras planetárias vêm com esse acessório aqui que chama raquete. Tem também o gancho e tem o globo, tá? Você pode usar o gancho se quiser também, se tiver aí, mas o melhor
com certeza, sem dúvida, é a raquete, tá? Ela vai misturar melhor, mais rápido e sua massa vai ficar perfeita. Combinado? E é ela que eu vou misturar aqui em meus ovos. Lembrando, meus ovos eu vou colocar aos poucos e o ponto é dado com ovos. Inicialmente eu vou colocar 5 ovos que eu já misturei aqui, tá? Eu misturo para ela poder incorporar melhor na massa. A Will é muito ovo, eu tenho certeza que no final dessa receita você vai falar: nossa senhora, esse trem aí é muito ovo, não vai ficar com gosto bem forte de ovo, vai ficar ruim. Pode ficar tranquilo que não fica com gosto de ovo, fica espetacular, eu garanto. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, minha batedeira e vou colocar em velocidade média, tá bom? Toma cuidado pra esse negócio aqui não espirrar no você. Vamos lá, ó. E agora vou adicionar os meus ovos, aos poucos, tá? Inicialmente vou colocar 5 ovos, como eu falei pra vocês. Olha só o que eu falei pra vocês, ó. Coloquei os 5 ovos e ainda não chegou no ponto, ó. Tá nesse ponto aqui, ó, que lembra muito aquele ponto de massa de churros, né? Mas não é esse ponto que nós precisamos, não, tá? Não é esse ponto, não. Então agora sim eu vou colocar ovos um por um. Então, ó, vou pegar meu ovo aqui, vou colocar aqui, ó, dentro. E com a minha batedeira ligada, eu vou adicionar esse ovo, tá? Então vou adicionar um por um. E no final eu vou te falar quantos ovos que eu adicionei para chegar no ponto correto dessa massa. Vamos lá. Pronto, meus amigos, olha só, ó, olha só como é que essa massa, ela já desce até mais escorrida, ó, olha só, tá vendo, ó, é esse que é o ponto, ó, ela fica bem escorrida, você vai pegar, ela tá bem maleável, bem grudando na mão mesmo, tá vendo, não deixe ficar mais mole do que isso, nem mais duro do que isso, né? Cuidado para você não passar do ponto. Então eu usei exatamente 8 ovos, tá? 8 ovos médios para poder chegar nesse ponto com a receita que já tá aí na descrição. Combinado? Então agora bora para nossa próxima etapa, que é muito importante também. Simbora! Bom, para poder colocar essa nossa samantilha, nós vamos ter que precisar, ó, de um bico de confeitar, tá? Já coloquei toda a minha massa aqui dentro, ó, do saco de confeitar. E eu usei aquele bico, oh meu Deus do céu. Aquele bico famoso que geralmente faz suspiro. Eu fiz a minha bombinha também com ela, tá? É bem fácil de achar, você encontra em qualquer casa de confeitaria. Vou colocar aqui na minha forma, que eu untei, passei uma camadinha de margarina e farinha de trigo. E agora, ó, a samantilha, especificamente, ela é feita em círculos, tá? Como se fosse uma rosquinha. Vamos lá. E se vocês quiserem também, ó, você pode fazer rosquinha menor com esse bico aqui, ó, mais rajadinho, tá vendo? Só brincar e fazer um círculo menor, ó. Bom, e agora nós vamos pegar, ó, um dos principais ingredientes para poder fazer essa mantilha, que é o açúcar. Só que não é um açúcar comum não, viu, meus amigos? É esse açúcar aqui, ó. Tem que esconder a marca aqui, ó. Acho que vai dar para vocês visualizarem aqui, ó, açúcar granulado, tá vendo? Esse açúcar aqui, ele é especial para você poder fazer esse tipo de coisa, ou seja, jogar por cima do seu biscoito, do seu bolo, da sua confeitaria em geral que você for fazer e levar pro forno, tá? Ele vai formar vai dar aquela cristalização em cima da sua receita, tá? E ele não vai derreter, ele vai ficar bem bonito, parecendo que tá nevado, sabe? Então, eu recomendo que você use ele. Não tem ele, pode usar o açúcar cristal, tá bom? Então, ó, pode jogar aqui por cima mesmo, ó, sem problema nenhum, tá, ó. Só sapecar aqui por cima dessa bagunça, ó. Aí você vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Mexe bastante aqui, ó, pra ela poder incorporar, tá vendo, ó? Ela vai sair toda, ó. E olha só como é que ela fica grudadinha, ó. Show, né? Então, ó, vou levar essas minhas samantilhas para forno pré-aquecido 180 graus. Vou deixar entre 35 e 40 minutos até o fundinho dele começar a corar. Em cima também vai começar a dar uma coradinha. Combinado? Então, bora lá levar isso pro forno.
E tá aí, meus amigos, nossa samantilha prontinha. E quer ver uma coisa? Eu fiz questão de fazer 2 samantilhas diferentes. Pra falar a verdade, eu não fiz 2 samantilhas. Eu polvilhei açúcar em 2 samantilhas diferentes. Eu usei aquele açúcar granulado e açúcar cristal. Qual das 2 você acha que eu usei açúcar cristal? Esse de casa mesmo que você tem aí na sua casa, ó. Vamos lá, número 1 ou número 2? Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou te falar agora. É esse aqui, ó. Olha só com açúcar cristal como que ele fica, ó. E com açúcar granulado, ó. Desse jeito, tá vendo? Praticamente imperceptível, né, meus amigos? Topzera, né? Agora, vou fazer um negócio pra você que minha boca tá virando um brejo. Nossa senhora, como minha boca tá com água. Ó, olha só a crocância desse trem aqui, meu Deus do céu. Olha isso, meus amigos, olha. Olha essa açucarzinha. Nossa senhora. Deixa eu pegar outra aqui. Olha aquela que eu fiz com o outro tipo de bico. Ah, não. Vou ter que experimentar aqui. Só um minutinho. Sentiram a crocância desse trem? Nossa senhora. É simplesmente espetacular. Façam que vocês não irão se arrepender, viu, meus amigos? Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquece, hein? Senta o dedo com força nesse like. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marquem, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!